Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje, tá? A gente vai falar aí sobre os conectores de fibra óptica, tá? Os conectores de campo, que geralmente quando um provedor aí, uma operadora, utiliza uma rede FTTH, ou seja, fibra até a casa do cliente, esses conectores são usados ali para conectar, né, o cabo drop ali na ONU ou ONT e também são utilizados ali para conectar na porta da caixa, né, lá da CTO, caixa de terminação óptica, que fica lá no poste. Então no vídeo de hoje a gente vai falar do que acontece aí com o seu sinal a partir do momento que você utiliza um conector no padrão trocado, ou padrão errado, digamos assim. A gente tem resumidamente aí dois tipos de conectores para utilização em campo, que é o SC-APC e o SC-UPC. Resumidamente é o verde e o azul. Então a gente vai analisar hoje como que eles funcionam, tá? E o que acontece a partir do momento que você troca ele ali, né? Por exemplo, você tem um ONU com a porta azul e você pluga um conector verde ou o contrário. Então a gente vai analisar como que esse conector se comporta quando você faz essa troca. Só que antes de iniciar aqui no nosso conteúdo de fato, pessoal, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse. Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar aí como que a relação aí do sinal, tá? O sinal na fibra óptica pode ser afetado a partir do momento que você utiliza um conector de forma equivocada, ou seja, digamos que sua ONU ou ONT tem a porta verde e você conecta ali um conector azul, tá certo? Ou seja, porta APC com conector UPC. Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, esse vídeo, tá? Faz parte aí de mais um vídeo aí relacionado a séries de dúvidas aí que vocês deixam aqui no canal. E o Anderson aí, ó, trouxe a seguinte dúvida, ó. Mano, faz uma aula sobre ONU ou ONT, tá? Com acoplador azul, com a utilização do conector verde, por favor. Ou seja, como eu citei, você tem um ONU de um padrão ali de conectorização, por exemplo, padrão UPC, e você utilizar um conector APC, que é de um padrão totalmente diferente. A gente vai analisar se a diferença entre esses dois padrões é somente a cor ou se tem algum outro detalhe que muda ali no conector, tá? Depois de muito sacrifício, descobri, né? Ele deixou aqui, ó, que era só isso que fazia a conexão do cliente cair. Muita gente não sabe, né? Que não deve usar justamente conectores de ONUs aí de padrões diferentes. Então eu vou apresentar para vocês justamente o funcionamento, né, nesse vídeo dos conectores. Então vamos aqui, ó. Galera, vejam só, os conectores de campo ou Fast Connector, tá? São itens obrigatórios numa rede PON. O que seria uma rede PON? Uma rede óptica passiva. É uma rede de fibra óptica, principalmente, né, se a gente estiver falando aí de FTTH, como eu citei, que é fibra até a casa do cliente. Né? Quando eu falo de FTTH, eu estou falando do Fiber to the Home, ou seja, fibra até a casa do cliente. A partir do momento que você tem um cabo drop, uma fibra óptica entrando na casa do cliente, para conectar essa fibra em uma ONU ou ONT, você vai precisar confeccionar, né, enquanto técnico de telecomunicações, precisar confeccionar esse conector, montar o conector resumidamente. E existem esses dois tipos de conectores que é o que a gente vai analisar. Então nesse vídeo a gente vai analisar e entender como o uso equivocado desses conectores podem causar problema de sinal, especialmente. Pode ser que em algum momento você tenha utilizado aí um conector trocado e não tenha notado alguma diferença no desempenho da conexão do cliente. Isso pode acontecer porque muitas vezes, mesmo com o conector trocado, mesmo você tendo uma perda de sinal ali, a ONU do cliente ainda ativou dentro do limite padrão da faixa de sinal, ou seja, dentro dos limites aí da OLT e vai funcionar. Só que se você tiver um cliente aí que está no limite do sinal ou próximo do limite do sinal da PON, isso quer dizer o quê? Com já o sinal fraco, digamos assim, e você trocar o conector, pode ser que essa diferença de sinal que vai dar, que é em torno de 3 dB pelos testes que eu já fiz, eu vou trazer isso em outro vídeo, tá? O teste prático, acabe derrubando o cliente ou trazendo quedas para o cliente em alguns períodos do dia. E aqui, pessoal, eu tenho a imagem de algum desses conectores que vocês vão encontrar. Aqui tem alguns modelos diferentes. Isso vai mudar muito de fabricante para fabricante, de marca para marca. Mas, resumidamente, você vai encontrar esses conectores aqui em campo. Tá certo? Então, vamos aqui, ó.
Vejam, pessoal, que de um conector para o outro, de um tipo de conector para o outro, né, do APC para o UPC, por exemplo, não é somente a cor da capa aqui externa que muda, né? Nós temos aqui ó, o conector SC-UPC, que é o azul, o famoso conector azul, e SC-APC, que é o famoso conector verde. Só que não é somente a cor deles que muda. Vocês podem ver que o polimento, ou seja, a ponta do ferrolho aqui, ó, entre os dois conectores, tem uma leve diferença que muitas vezes passa despercebido ao olho nu, que é o corte aqui, ó, da cerâmica, desse polimento. Enquanto o conector SC-UPC, o conector azul, ele tem um corte reto, o conector SC-APC, ele tem um corte angular, que é na casa aí dos 8 graus, que faz toda a diferença no comportamento do sinal ali quando você faz a conexão com a ONU ou lá na CTO, na caixa de terminação óptica. Então a gente pode já deduzir aqui que entre os dois conectores não é somente a cor que vai mudar, e sim o corte do ferrolho, polimento. E a partir do momento que você faz uma conexão equivocada, você pode ter uma perda aí de pelo menos, pelo que eu já testei, e eu vou trazer isso na prática para vocês em outro vídeo, galera, 3 dB, ou melhor, dBm não, né? 3 dB de atenuação, de perda numa simples conexão mecânica, que são dois conectores ali em conjunto. Aí você pode pensar assim, mas se eu conectar o conector em um ONU, eu não estou fazendo uma junção de dois conectores. E aí que tá, tanto na CTO, caixa de terminação óptica, quanto na ONU, é sim uma conexão mecânica. Vamos analisar isso agora. Ó. Eu peguei uma imagem aqui de uma ONU, tá? Ou algumas pessoas chamam de ONT, aberta, e vejam o seguinte, galera. A porta dessa ONU, a famosa porta PON, que fica descrito nela, nada mais é do que um passante, ou seja, um alinhador, que muitas pessoas chamam até de emenda e utilizam isso aqui para emendar cabo drop, tá? Então a porta da ONU é um alinhador e dentro da ONU a gente tem o que a gente chama de pigtail, que é uma fibra óptica e na ponta dessa fibra óptica nós temos um conector, tá? Isso aqui é exatamente um conector. Então quando você vem com um conector de fora, aqui ó, é o conector do cliente que está na ponta do cabo drop e pluga aqui na ONU, tá? Na verdade, você está tendo um encontro aí de dois conectores. E se a porta da ONU é verde, ou seja, se o passante, o alinhador é verde, o conector de dentro também é verde. Resumidamente, o conector de fora precisa ser verde para que tenha um encaixe entre os dois, tá bom? A partir do momento que eu boto aqui um conector azul, né, ele simplesmente não vai, os polimentos simplesmente não vão se encaixar, e é aqui que acontece, né? Ocorre aquela perda aí dos 3 dB que eu citei para vocês. E nesse ponto, pessoal, se torna muito importante aí entender justamente o funcionamento dos conectores, porque a partir do momento que você faz uma conexão equivocada, você vai ter aí uma perda de sinal exagerada, tá? E em alguns momentos pode funcionar, só que em outros não. Vamos citar um exemplo aqui, ó. Imagina uma situação que o sinal na CTO tá menos 19 dBm na sua CTO, tá? Menos 19 dBm, acabei de ter uma vírgula aqui sem necessidade, e você perde ali 1.5 dB na instalação. Então você vai ficar ali com em torno de menos 20.5 dBm no cliente, tá? Aqui, se você perder 3 dB numa conexão equivocada, seu sinal vai para menos 23.5, que ainda é um sinal tranquilo e vai subir na maioria das redes aí, GPON, né, no que a gente chama de FTTH, a fibra até a casa do cliente. Agora imagine que você já ativa um cliente com sinal, por exemplo, menos 26, que dependendo da classe da OLT já é um sinal fraco, digamos assim. E você ainda faz a conexão equivocada e perde 3 dB. Então aquele menos 26 ele vai para uma média ali de menos 29, menos 28.8, que já é o suficiente para o seu cliente ou não subir, a ONU não subir, não aprovisionar com a OLT, ou se subir ficar caindo, tá bom? Então, galera, é muito importante aí se atentar à conexão aí dos conectores, o uso dos conectores, na verdade. E qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que assim que possível a gente vai verificar. Até a próxima!